Oi, alunos, iniciando mais o capítulo hoje de urgência e emergência. Hoje nós vamos falar o capítulo 5 de parada cardiopulmonar. O que é uma parada cardiopulmonar ou cardiorrespiratória, uma PCR? É a bruta e inesperada interrupção da circulação sanguínea consequente da parada dos batimentos cardíacos que são responsáveis pela manutenção do débito cardíaco. Após a ocorrência desse fenômeno, o indivíduo perde a consciência dentro de 10 a 15 segundos em decorrência da ausência da circulação sanguínea no cérebro. A parada cardiorrespiratória é uma consequência abrupta, né? Uma dupla consequência, é a parada respiratória com a parada cardíaca. O que acontece? Quando nós paramos de respirar, paramos de trazer o oxigênio para dentro do nosso corpo, paramos de trazer o oxigênio para o que o nosso coração faça a limpeza, tirando o gás carbônico junto com o pulmão e eliminando o gás carbônico dentro do corpo, botando para fora na expiração e ficando com o gás oxigênio dentro para fazer com que o coração e os pulmões, o coração mande sangue para todos os nossos órgãos, desculpa. Mas como isso não acontece simultaneamente, nós ficamos com o excesso de gás carbônico dentro do nosso corpo, fazendo com que pare tanto a respiração, né, e o movimento cardíaco, fazendo com que o coração pare de injetar sangue para todo o corpo. A PCR ela pode apresentar de formas distintas. A fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem músculo caracteriza por um ritmo cardíaco acelerado, irregular e ineficaz. A sistolia ventricular, neste caso, a ausência do ritmo cardíaco. Atividade elétrica sem pulso, nesse caso, a presença de atividade elétrica na musculatura cardíaca. Todavia, os batimentos cardíacos eles estão irregulares. Causas de uma parada cardiorrespiratória: uma overdose, afogamento, patologias cardiovasculares, doenças que acometem o coração, engasgos, demasiada perda de sangue, pode ser um choque, né? Um choque séptico, os traumas, o choque elétrico, o envenenamento e várias outras situações que podem levar a uma parada cardiorrespiratória. Qual é o diagnóstico? Ela é diagnosticada como perda dos movimentos respiratórios, a cianose, que é a extremidade azul, tanto dos lábios, dos dedos das mãos e dos pés, quando não está havendo oxigenação das extremidades, dilatação da pupila, os olhos arregalados, e a consciência, o paciente, o vitimado, ele perde a consciência, não sabe o que está falando, né? Ele perde totalmente, ele sai do tempo e do espaço. Como reconhecer os sinais? Uma tríade, uma vítima inconsciente, ausência de respiração e ausência de pulso e grande artéria. Nós vamos verificar a pulsação, né? A carotídea ou a braquial no bebê. Vimos que a ausência de frequência, né? A ausência de batimentos cardíacos, então a gente caracteriza como uma parada. Isso é a primeiro momento. Atenção à midríase, que é a dilatação da pupila, é um sinal tardio, né? Ele ocorre 45 segundos após a parada cardíaca. Então, numa assistência, a gente tem que ter, primeiro momento, verificar a pulsação, tanto a carotídea como a braquial, pode ser também do bebê, e principalmente no adulto pode ser a carotídea e a braquial, e no bebê pode ser a braquial, tá? A gente tem que verificar a dilatação da pupila ocular desse acometido de acidente. O acidentado, tendo uma parada dentro de casa, então a gente vai ter o primeiro momento, a gente vai ver a pulsação.
Uma parada cardiopulmonar é o conjunto de procedimentos destinado, uma reanimação destinado para manter a circulação do sangue oxigenado para o cérebro e outros órgãos, né? É a compressão com a massagem. Então, a gente tem que... a compressão é mais ou menos isso aqui. Desculpa, a massagem é a segurada no coração para fazer a massagem. Isso tudo, muitas das vezes, é feito no centro cirúrgico, quando o paciente está numa cirurgia e ele para e tentam fazer o pulsionamento do coração, tá? Isso não tem nada a ver com a gente, numa urgência. E a compressão é o que nós fazemos nas costelas, né, no momento da parada cardiorrespiratória. Se a vítima responder adequadamente aos estímulos, é possível seguir com a reanimação, mesmo que isso leve 40 minutos ou mais. Mas se todas as alternativas se mostrarem em vão e o médico acreditar que o tempo transcorrido pode ter causado danos ao cérebro, então é possível que ele interrompa o socorro de 20 a 30 minutos. Então, a gente pode dar continuidade à massagem cardíaca durante 40 minutos ou mais para tentar a reanimação desse paciente, desse acometido, dessa parada. As compressões torácicas, ela pode ser menores que 100 por minutos, né? Maiores que 100 por minutos, a 5 centímetros, 30 por 2. O que é 30 por 2? 30 massagens cardíacas e 2 respirações. 30 massagens cardíacas e 2 respirações. Então, tá aqui, a gente faz 30 massagens cardíacas e 2 respirações. Retorna ao total do tórax. Trocar as funções a cada 2 minutos. Se possível, nós temos que trocar com aquele, porque a gente não consegue fazer um tempo determinado essas massagens cardíacas. Isso é muito cansativo. Então, os socorristas eles têm que estar trocando para que não haja cansaço e passe a ser uma massagem não com tanta ênfase como era antes por causa do cansaço. O procedimento: manter a vítima deitada, ajoelha-se ao lado da vítima, sobrepõe a mão e posicione em cima do osso do peito da vítima, mantendo os seus braços esticados, né? Mais ou menos é esse o momento. Inicia a compressão do peito da vítima, comprimindo até uma profundidade de pelo menos 5 centímetros e permitir que o tórax seja compressão. O que nós vamos fazer? Olhem minhas mãos, vou colocar uma mão em cima da outra, tá? Em cima da outra, e vou fazer a massagem cardíaca com essa parte de minha mão. Essa massagem cardíaca, eu vou ver o apêndice xifoide, eu vou ver o osso do externo, e no final do osso do externo eu dou 4 dedos e faço essa massagem cardíaca com compressão, com os braços esticados. Você está vendo o movimento aqui, os braços esticados em cima da parede, né, abaixo do apêndice xifoide. Essa é mais ou menos aqui uma ressuscitação cardiopulmonar que vocês estão vendo. O posicionamento, a mão, como é que fica, tá? Uma sobreposta à outra. Aqui, mais ou menos, nós temos o externo. E nessa passagem do externo, eu vou fazer a massagem com a parte de baixo da minha mão. Essa parte aqui, eu vou comprimir, botar uma mão sobre a outra. Ó, vocês estão vendo? Uma mão sobre a outra, e essa parte aqui, eu não vou fazer massagem com essa parte aqui da mão. A minha massagem é feita com essa parte aqui da mão. Uma mão sobre a outra, e eu vou pulsionar a minha mão esticada, tá? Minha mão esticada nessa parte aqui do osso, do apêndice xifoide, abaixo do externo, no osso do paciente, do vitimado. Mãos sempre, gente, esticadas, tá? Eu preciso que a mão de vocês esteja esticada. A gente não vai fazer uma massagem assim. A gente precisa esticar essa mão em cima do paciente.
a gente vai esticar em cima para fazer a compressão. Isso tudo nós vamos fazer no laboratório quando voltarmos, né? Porque a gente precisa, porque no âmbito hospitalar a gente faz, a gente auxilia o médico, auxilia o enfermeiro a fazer uma ressuscitação cardiopulmonar, porque é algo que é cansativo. Então, até numa parada fora da unidade que a gente vai atender um vitimado, a princípio a gente vai ver se ele está respirando, os movimentos peitorais dele se estão fluindo, a carótida se está funcionando, o ó braquial, tá? Se está tudo tendo os batimentos cardíacos necessários. Caso isso não aconteça, nós vamos partir para uma ressuscitação, né? Cardiopulmonar, uma RCP, para fazer um melhor atendimento e tentar fazer com que essa pessoa volte. E muitas das vezes a gente já liga para o SAMU, né, que é mais uma do local, uma das profissões que vocês podem ter, quem quiser ser socorrista, ligar e pedir para que eles venham a socorro por uma parada cardiovascular, né? Então, uma cardiopulmonar, como vocês queiram dizer. Em cada bibliografia a gente vai encontrar de uma maneira. Então, gente, parando essa aula, vamos para a próxima, tá? E dando continuidade ao nosso aprendizagem. Não desistam, tá? Porque a gente já está chegando ao final e nós precisamos de vocês no trabalho com a gente dentro da unidade hospitalar, dentro de uma ambulância, num corpo de bombeiros. Então, espero que vocês deem continuidade. E também espero que vocês se cuidem, tá, gente? Até o próximo slide.